eu estou recebendo aqui a Lígia hoje, a Lígia Rocha, ela é psicóloga. Nós vamos falar sobre a dívida, por exemplo, é uma coisa que Eu já ia falar. não é a saúde mental. Já afeta a saúde mental. Exatamente. Nós vamos falar aqui do Janeiro Branco, que é uma campanha muito importante que acontece. Mas para a gente iniciar esse nosso papo, a gente tem uma tela com algumas informações sobre a questão da saúde mental realmente. Dá só uma olhada, ó. Isso, vamos começar então com essa fonte, que é a Organização Mundial da Saúde. Cerca de 12 milhões de brasileiros têm depressão. Isso equivale a 5,8% da população. A ansiedade afeta 18 milhões e 600 mil pessoas no Brasil. Agora, de acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, olha só, né, dados de 2021, 50 milhões de brasileiros têm algum tipo de transtorno. Isso seja, né, depressão, transtorno de humor, déficit de atenção, ansiedade, entre outros. São muitos problemas, chega até a dar ler tudo isso, né? São números complicados, São né? números difíceis, é isso, Lígia? Sim. Para situar quem está nos ouvindo, o Brasil é o 5º lugar em transtornos depressivos. E nós somos os campeões mundiais em transtornos de ansiedade. Nós somos o número 1. Então, não é à toa que a campanha do Janeiro Branco foi desenvolvida por psicólogos brasileiros, né, de Uberlândia, de Minas Gerais, já estamos no 9º ano. E ela tem a finalidade de criar não só uma sensibilização com palestras, oficinas, com intervenções sobre saúde mental, mas desenvolver a cultura para que a gente realmente entenda qual que é a importância de cuidar da nossa saúde mental. Esses dados são alarmantes e quando a gente pensa em saúde mental, por exemplo, no mercado de trabalho e olha, por exemplo, esse período pós-pandemia, né, já era assim, há 10 anos são números alarmantes, e agora, por exemplo, a segunda maior causa de afastamento das pessoas do ambiente de trabalho são devido a fatores de saúde mental, ansiedade e depressão, né? Então, isso causa prejuízos econômicos, enfim, né? E, infelizmente, por que dessa campanha? Porque ainda existe, em pleno século XXI, muito preconceito quando usa-se esse termo saúde mental, porque as pessoas acham que isso está correlacionado diretamente a apenas transtornos mentais. E falando até mais popular assim, a questão de loucura, tá maluco, não é? Exatamente. Quem cuida da saúde mental é porque tem esse tipo de situação. Existe um estigma com essa palavra, né? Saúde mental. E para quem está nos ouvindo, a saúde mental, ela envolve um equilíbrio entre todas as demandas do universo externo, seja do trabalho, das relações interpessoais, relações conjugais, relações pai-filho, na escola, onde a gente vive, lidar com demandas externas e isso está em consonância, em equilíbrio com o nosso universo interno. Isso não necessariamente implica em doença mental, mas o que é a saúde mental? É a soma do equilíbrio entre os nossos pensamentos, as nossas respostas emocionais e os nossos comportamentos. Então não tem nada a ver, tem também de doença mental, mas é que é um parágrafo, é um pequeno capítulo dentro de tudo que envolve saúde mental. Olha só, a Lígia já fez uma introdução sobre esse assunto, então quero que você nos ajude aí participando. Se você tiver alguma pergunta, tiver um desabafo realmente, queira compartilhar com a gente aqui, participar, né, do nosso papo, então, ó, 3027 9623, manda aqui a mensagem pra gente. Você falou um pouco sobre equilíbrio, a gente tem uma outra tela, né, com alguns temas e, claro, o tema principal, né, desse ano. Então, olha lá, o tema, no caso, desse ano, a vida pede equilíbrio, mas outros temas já foram tratados aí nesse Janeiro Branco, ó. Quem cuida da mente, cuida da vida. Quem cuida das emoções, cuida da humanidade. Quem cuida de si, já cuida do outro. Autoconhecimento, isso também tem a ver com a saúde mental. Destaco duas coisas aqui. Equilíbrio e autoconhecimento, tá tudo junto ali, não tá? Tá de mãos dadas, porque assim, quanto mais autoconhecimento, ou seja, quanto mais você entende do seu universo, o que te incomoda, o que te inquieta, o que te desequilibra nas suas respostas emocionais, o que gera sofrimento, quanto mais você conhece, mais domínio você consegue ter de si mesmo. Inclusive, isso é um dos pilares da inteligência emocional, porque a inteligência emocional não é só você entender o universo emocional, é conhecer, em ter o domínio e saber gerenciar as próprias emoções. Lígia, na prática, assim, como que eu me conheço? Eu faço uma lista, por exemplo, do que eu gosto, do que eu não gosto. É aquela coisa de se olhar no espelho e tacar a realidade para você. Como que eu me autoconheço? Claro que além de procurar, né, um profissional, né, para ter esse bate-papo, mas assim, se eu quiser já começar a fazer esse trabalho comigo, como que é?
Então, existe, você falou da lista, não diria uma lista, mas existe hoje uma divulgação muito grande, por exemplo, de escrita terapêutica, que não necessariamente tem a ver com um profissional prescrever isso, mas você fazer exercícios de autoconhecimento, sejam escritos, sejam até boas literaturas, né? Boas oficinas, bons cursos, que te ajudam a entender quais são as suas formas de se comportar, suas formas predominantes de lidar com as situações, prestar atenção realmente ao que te sinaliza, te acende, sabe, aquela campainha. E isso envolve tempos, gatilhos, né, das suas crenças, olhar para a sua própria história. Eu costumo dizer que uma das grandes recursos que a gente tem é tirar um tempo para fazer uma linha do tempo. Olhar minha história, minha infância, a educação, as crenças, os valores, regras, o que já me gerou sofrimento, o que eu já superei, a que custo eu superei, o que revelou sobre quem eu sou, o tipo de sofrimento que eu já tive que lidar, que tipo de coisa que me tira do sério. E isso é um olhar para o espelho, sim. Não só o espelho literal, mas esse espelho da alma é investir tempo. E isso não é necessariamente só indo ao profissional. Boas literaturas, a internet está cheia também de bons recursos, tem recursos complicados, tá? Tem que fazer uma peneira ali, né? Tem que fazer uma peneira com muito cuidado, com muito senso crítico, mas investir tempo, falou assim, mas quem que eu sou? Parece uma pergunta tão óbvia. Às vezes até eu pergunto... Complexa demais. Muito, eu pergunto para pacientes assim, falo assim, ó, vamos fazer uma autobiografia? Me diz, quem que é o Vitor? A pessoa para... Nossa, não tinha pensado nisso. Quem que é o Vitor? A gente costuma dar características bem externas, né? Ah, o Vitor é uma pessoa sensível, uma pessoa acolhedora, é uma pessoa que se irrita com isso. Quanto mais a gente vai conseguindo responder isso pra gente, a gente vai conseguindo responder para os outros e criar um equilíbrio, criar defesas também daquilo que nos machuca e que nos tira o norte da nossa saúde mental. A gente pediu pergunta. Já chegaram perguntas, então. Vamos começar a nossa sessão aqui. Olha só, a primeira lá. Ó. Ana Maria, do Jardim Alvorada. Como controlar minha ansiedade? Ana Maria, vamos lá. Nós temos a ansiedade, ansiar, ter expectativas por algo. Eu costumo dizer que ansiar faz parte da vida. A gente tem que ansiar por levantar, a gente tem que ansiar por viver. Esperando. Exatamente. E o ansiar, ele é um movimento natural. Como controlar a ansiedade? Primeiro, saber se é uma ansiedade de expectativas, né, por uma viagem, por um dia de trabalho, por alguma situação, ou se isso está passando desse limiar que acompanha todo ser humano e entrando no aspecto de adoecimento, gerando taquicardia, formigamento, mal-estar físico, sudorese, problemas para se alimentar, respostas físicas ou emocionais muito intensas. Se for esse o caso, Ana Maria, uma das coisas para controlar é entender que tipo de situação pode estar sendo gatilho para respostas ansiógenas tão graves, né? E entender as respostas físicas, tá? Porque a ansiedade, a gente acha que também é só ficar acelerado, mas pode estar ligada à fobia, pode estar ligada a episódio de pânico, pode ser um transtorno de ansiedade generalizado, pode ter a ver com burnout ligado ao trabalho. Aí a gente está falando, então, quando passou do normal e começou a entrar no adoecimento. Assim, nossa, o gatilho é eu ir para o trabalho ou é o convívio tóxico que eu tenho com determinadas pessoas, porque para controlar eu preciso de saber onde que estão as causas, tá? E por vezes isso implica em ter momentos de relaxamento, momentos de sossegar, sabe, de 5 minutinhos de pausa, uma respiração tranquila, sair de cena, começar a entrar no domínio de si mesmo, e aí sim, às vezes vai precisar de ajuda profissional, da psicoterapia e às vezes também da medicação, porque aí a química pode estar em desequilíbrio. Então, a resposta ela é ampla porque depende do que a pessoa está chamando de ansiedade. Já está gerando sofrimento? Com certeza ela está pensando, avaliando ali. Vamos para mais uma pergunta? Sim. Vamos para mais uma pergunta que a gente tem aqui. Olha lá. Bruna Barbosa, Zona 2. Quando eu devo procurar terapia? Bruna, que pergunta maravilhosa. Eu vou dizer o que realmente eu acredito. A gente deveria procurar terapia quando o caldo não entornou ainda. Antes, né? Antes. Infelizmente, por isso que a gente fala da cultura da saúde mental, que nós não temos. A gente quer procurar quando realmente já entrou em depressão, já se instalou um transtorno, já está em sofrimento. Então, o que eu indico, o ideal é procurar terapia para autoconhecimento, para evitar
que sofrimentos maiores, situações de desequilíbrio se instalem, é a melhor opção. Justamente para É um investimento. encontrar esse equilíbrio antes que as coisas se desequilibrem, Exatamente. né? Tem a ver com autoconhecimento. Eu falo que a melhor terapia é quando o paciente chega e você pergunta: o que te trouxe aqui? O que me trouxe aqui é porque eu quero me conhecer melhor para ter melhor domínio de mim. E já essa campanha também fala sobre o suicídio, né? Antes a gente não falava sobre o assunto, mas infelizmente temos que falar porque é uma realidade. Muitas pessoas que não procuram essa ajuda ou que se vê numa profunda depressão e tudo mais, acaba, né, enfim, tentando contra a própria vida. Como que trabalha essa campanha também com esse tema? O suicídio, muitas vezes, deixou-se de falar, falando assim, se a gente não fala, a gente não dá ideia. Não, é fundamental a gente falar, porque o suicídio, a ideação, o desejo não é de morrer, é o ápice da dor existencial. De acabar com aquele sofrimento, né? É de eliminar a dor. Então, como trabalhar no Janeiro Branco? Né, isso. Os profissionais da área levam campanhas, seja para empresas, instituições, e a gente está falando aqui, ainda bem, abertamente sobre isso. A gente não deve levar para o senso comum, que é assim, uma pessoa que fala que vai se matar, ela não vai nada, porque quem quer se matar não fala. Não, a forma mais salutar de lidar com isso é a gente prestar atenção. Se alguém que é muito extrovertido ou alegre começa a se isolar, começa a se dizer, eu acho que as coisas não têm valido a pena, começa a dar sinalizadores, sabe, de que está muito negativo, muito pessimista diante da vida. Existem testes em clínica para se avaliar o nível, a gente fala de desesperança de alguém, mas a gente não pode negligenciar. E principalmente, desejo de morrer, depressão, não é falta de Deus e não é falta de fé. Muitas vezes as pessoas falam assim, isso daí é falta de você Ir para a igreja. Ir para a igreja. Faz parte do nosso equilíbrio, a nossa fé, né? Esse norteador que cada um tem, porque nós somos corpo, mente e espírito, né? Então é uma das bases do tripé. Mas ouvir isso, uma pessoa que não está bem ouvir isso, ao invés de ajudar, pode ser só agravar a situação. Então, tá vendo? Nem Deus eu acredito, tá vendo? Ou vai sinalizar para alguém se sente incompreendido. Então, é necessário falar, enquanto nós estamos conversando aqui, os índices pós-pandemia são que a cada 40 segundos no mundo, alguém está tentando contra a própria vida. Isso é muito sério. A gente tem mais uma pergunta, né? Mais uma pergunta pra gente aqui, Camila de Jesus. Como diferenciar tristeza de depressão? Camila, muito obrigada pela sua pergunta. Todos nós, a tristeza, ela é um estado temporário por alguma coisa que nos sensibilize, que nos gere um sofrimento. O estado depressivo, vou usar a tristeza, tá? É uma tristeza prolongada, né? E não só tristeza, é um estado de desânimo, de apatia. A vida começa a ficar cinza. A tristeza, ela é uma resposta emocional que tem uma duração menor e que faz parte de todos nós. Um dia você acorda bem, outro dia você está mais melancólico, você está triste. O que é um sinalizador muito importante é o tempo que isso dura. Eu vivo em entristecimento, eu vivo em apatia, eu vou vivendo assim, parece que a vida está sem colorido, e isso vai ajudando a pessoa a sinalizar que, vamos acender a luzinha de alerta, pode ser um estado depressivo. E aí tem vários tipos de depressão também, ou como cada um pode vivenciar. Mas a gente também precisa de normalizar um pouquinho a tristeza, sabe, Vitor? Porque hoje em dia, com as redes sociais, todo mundo posta dias perfeitos, né? As pessoas acordam 5 da manhã bem humorada. Não é normal estar bem e está tudo bem não estar bem ali, né? Exatamente. Dependendo do momento. Tá tudo bem não ter um ótimo dia. Nem todos os dias vão ser maravilhosos, né? Pode ser um dia, inclusive, tem pesquisas que mostram que até o tempo interfere no nosso humor. Existe, por exemplo, depressão sazonal, estados melancólicos influenciados por clima. Ou, por exemplo, a atmosfera que nós estamos vivendo de incerteza no nosso país gera momentos de melancolia, tristeza, né? Agora, o tempo que isso vai durando, o impacto que tem sobre seus pensamentos, suas emoções, vai dizendo que você está saindo de uma tristeza normal e começando a entrar num quadro que vai te aprisionar por mais tempo. E a gente tem mais uma pergunta, falando, o assunto delícia, rende, né? O assunto vai rendendo, vai chegando perguntas aqui pra gente. A Elaine Aparecida da Zona 4. Qual a diferença? Essa muita gente deve ter. Sim, muita do gente psicólogo e o psiquiatra.
Vamos lá, Elaine, ótima pergunta, realmente muita gente tem essa dúvida. O psiquiatra, ele é um médico, é uma especialidade, é uma área da medicina. Então, ele vai cuidar do adoecimento, da parte química, bioquímica, dos problemas que acometem os indivíduos, no caso de depressão, ansiedade, pânico e também de doenças mentais. Tá? O psicólogo, ele, diferente do psiquiatra, ele faz a formação, é uma formação à parte, uma profissão separada. Vai fazer a graduação em psicologia, vai se formar como um profissional do comportamento humano, da saúde mental, e ele vai intervir no entendimento, nos estudos do porquê que o indivíduo sofre, quais as raízes do comportamento humano, ajudando nas mudanças com uma série de ferramentas a tratar a raiz das causas dos estados de alteração de saúde mental. A psiquiatria também vai tratar, mas ela trata os sintomas, ela trata o conteúdo manifesto. E eu costumo dizer assim, um bom médico, quando você tem dor de cabeça, ele vai te dar um remédio para dor de cabeça e querer investigar o porquê que ela dói, certo? Podem ter várias causas. O psiquiatra, ele dá a medicação para tirar sintomas. Ele tem que entender de todas as estruturas também. Medica, entende de comportamento. E o psicólogo vai buscar entender as raízes do porquê que aquele sofrimento se instalou, o porquê desse funcionamento. Mas são formações complementares, equipes que precisam trabalhar em conjunto, mas são atuações diferentes. Lígia, muito obrigado, viu, por você ter vindo aqui. Obrigado por quem mandou pergunta, gente. Nosso tempo é corrido aqui. Agradeço mesmo a participação, porque tinha mais perguntas aí. Mas assim, a Lígia vai continuar aqui. Pode me mandar pergunta, viu, depois nas redes sociais. A Lígia vai continuar aqui, porque ela vai também participar do nosso próximo assunto, que é um assunto bem interessante sobre mulheres aí no mercado de trabalho. Continua aí, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez.